Vamos voltar para cá. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, continua em conversa com jornalistas, mas o principal que a gente deve se ater, né? E a gente chega com esse assunto agora, que é essa discussão em torno essa briga, podemos chamar assim, também lá no Congresso Nacional, entre os dois presidentes das casas, Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, em torno das medidas provisórias, ou melhor, do rito da apreciação das medidas provisórias, que antes da pandemia eram analisadas por comissões mistas formadas por senadores e deputados. Com a pandemia ficou decidido, então, que as MPs seriam apreciadas pelo plenário das casas, primeiro pela Câmara dos Deputados. Há uma resistência do presidente da Câmara, Arthur Lira, em retomar as comissões mistas. Claro, porque no modelo atual, a Câmara dos Deputados tem mais poder. O Senado se sente desprestigiado. A reclamação dos senadores é de que o Senado se tornou um carimbador das decisões da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a Câmara decide, monta do jeito que quer a proposta, avalia o que vai ser aprovado, o que não vai, passa para o Senado. E ainda assim, a palavra final é da casa, por onde a apreciação começou, portanto, da Câmara dos Deputados. Mas, melhor do que eu para falar sobre isso é Larissa Rodrigues. Larissa Rodrigues, nossa analista de política também no 360, com os dois pezinhos no Congresso Nacional. Aliás, por lá também esteve hoje, né, Lari? Tudo bem? Boa tarde primeiro, né? Bem-vinda. Oi, Tainá, boa tarde para você, para quem acompanha a gente. A gente vai ouvindo aí o presidente do Senado falando calmamente, a gente está tentando entendimento, mas o que me informaram é que esse tom é só para todo mundo de casa, para a gente da imprensa ver que hoje teve um almoço entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e não teve esse tom, não. Pelo contrário, os dois não estão bem. O que me relataram, a relação entre os dois presidentes que foram reeleitos e começaram também, né, na legislatura anterior, na mesma época, estão entrando no terceiro ano de mandato. É a primeira vez que essa relação azeda tanto, esse é o termo que me passaram, que nunca a relação entre Lira e Pacheco foi tão ruim. Mas vamos explicar para quem está em casa que são muitas palavras, muitos termos que a gente que está acostumado com o Congresso Nacional tem. Mas ali, a briga mesmo é por poder. Por quem vai dar a palavra final. As medidas provisórias são aquelas leis que saem do Palácio do Planalto, ou seja, o Executivo, agora o presidente Lula, manda para o Congresso Nacional analisar. Essas medidas provisórias, elas têm cada vez mais chegado no Congresso Nacional porque elas têm o que a gente chama de valor de lei. Elas saem do Palácio do Planalto já em vigor, mas precisa que Câmara e Senado, o Congresso Nacional como um todo, votem e aprovem. Senão, num prazo ali máximo de 90 dias, essas medidas deixam de valer, caducam, que é o termo que a gente usa normalmente. Antes da pandemia, sempre está na Constituição, estou até aqui com a Constituição aberta, a principal legislação do nosso país, porque Pacheco cita ali. Na Constituição tem realmente o que Pacheco diz, que as medidas, que caberá uma comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir um parecer. Sempre foi assim desde que a gente tem essa legislação na nossa Constituição Federal. Isso acontecia, essa comissão analisava inicialmente esse texto, depois ia para votação tanto do plenário da Câmara quanto do plenário do Senado Federal. Na época da pandemia, todos nós fomos recomendados a ficar de casa, os parlamentares também ficaram e durante muito tempo não se sabia muito o que fazer com essas medidas provisórias. Não estava tendo essas reuniões das comissões. Naquela época, o Supremo deu uma determinação via Alexandre de Moraes, falando que, durante o período da pandemia, não precisava reunir essa comissão, que chegando uma medida provisória, votava deputados, votava senadores e ela poderia passar a valer, ou melhor, a continuar em vigor. Não precisava da comissão. Agora, o que se tem? Eles querem voltar, e quando eu falo eles, são os senadores, com a comissão especial, com essa comissão mista, para analisar esse texto antes de ir para o plenário, como sempre aconteceu. E nesse caso, Rodrigo Pacheco está com a Constituição ao seu lado, porque há isso mesmo na Constituição. Mas tem outro artigo da Constituição, que é isso que Lira vem pegando, que também dá esse poder a Arthur Lira, que as medidas provisórias vão ter iniciada a sua votação
pela Câmara dos Deputados. Então, isso sempre aconteceu, sempre começou pela Câmara, mas antes tinha o debate na comissão especial. Ali os senadores acreditavam ter mais poder de articulação, decidir quem seriam os relatores, decidir o que se poderia continuar ou não antes da votação em plenário. Depois do fim dessa comissão, o que os senadores sentem? Que eles estão sendo apenas deixados de lado, já que vai começar de qualquer maneira pelo plenário da Câmara dos Deputados. Essa é a discussão de hoje. Me relataram que nas últimas semanas, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira nem têm se falado. Virou uma coisa de garotos de recado, que Pacheco fala: conversa lá com Lira, diz que eu quero assim. E do outro lado, a mesma coisa. Que hoje esse almoço foi muito articulado por pessoas próximas aos dois para acontecer, mas que até então não valeu de nada. Continua essa queda de braço, de que Lira não quer a comissão e Pacheco quer. Só que tem um detalhe. Há um entendimento que Pacheco pode sim canetar, ou seja, determinar a volta dessas comissões sem necessariamente ter o acordo da Câmara dos Deputados. Porque a gente lembra, Pacheco, além de presidente do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional. E regimentalmente, no regimento do Congresso Nacional, dá esse poder a ele. Mas que Lira já tinha mandado avisar. Se ele decidir isso sem acordo, ou mesmo se algum parlamentar levar ali para o Supremo Tribunal Federal, de alguma forma judicializar isso, a relação vai azedar ainda mais. Em resumo, tentaram até alterar a Constituição para dividir essa tramitação. Algumas medidas começariam pelo Senado, outras pela Câmara. Lira não aceita porque diz que na Constituição fala que tem que começar pelo Senado. Mas Pacheco não aceita não voltar com a comissão porque fala que na Constituição fala que precisa ter a comissão. E os dois, nesse caso, estão certos. Mas há agora o entendimento de que isso precisa andar, porque já são pelo menos 19 medidas provisórias. Só no governo Lula, estava contando aqui por cima, pelo menos 10 medidas provisórias aguardando a palavra final do Congresso Nacional. Uma delas é dessas alterações do Bolsa Família. Se não tivermos, então, a votação pelo Congresso Nacional, essas medidas podem caducar, deixar de valer. Nesse momento, não tem, então, votação importante dentro do Congresso Nacional por causa dessa disputa de poder entre Lira e Pacheco. Tainá? Que acabou em nada, né? Estavam sem se falar. Eu também ouvi, Larissa Rodrigues, que o Pacheco não estava nem atendendo os telefonemas do Lira. Já faz dias que isso acontece. Tentaram uma reconciliação em torno dos dois, mas, pelo visto, não deu em nada. Eu vou voltar com você, Larissa Rodrigues, daqui a pouco. Por hora, muito obrigada pelas explicações. Até já já.